Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Emanuele e hoje a gente vai estar aqui tendo uma aula bem diferente. A gente vai ter uma aula da disciplina de ciências e é um tema bem interessante, um tema que vocês vão gostar muito de aprender. Então vamos lá. Para que a gente dê início a essa aula, eu quero que vocês peguem o caderno, lápis e borracha e vá anotando tudo aquilo que eu vou expor, vou expondo aqui para vocês. Então vamos lá. Essa imagem que eu vou colocar para vocês aqui diz tudo sobre o que a gente vai estudar. A gente vai ver então sobre... Alguém já viu essa imagem? Aí quando pesquisa na internet ou nos livros de ciências. Essa imagem aqui então, no centro a gente observa quem? O Sol. Logo, ao redor do Sol, orbitando ele, girando em torno dele, a gente vai ter quem? Os planetas. Então a gente vai falar sobre o Sistema Solar. Então esse é o nosso tema da aula de hoje, Sistema Solar. O Sol. O Sol, ele originou há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás. Ele está localizado na Via Láctea e ele é um conjunto de quem? De planetas, planetas anões, diversos outros astros. Quais são esses astros? Asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros. E nessa aula a gente vai estar estudando um pouquinho sobre cada um desses astros. O primeiro que a gente vai observar aqui, só da gente observar a imagem, a gente sabe que essa imagem aqui é quem? O Sol. Essa é uma imagem real, feita de satélite, e essa é a imagem que a gente vê a olho nu quando a gente observa o Sol lá no céu. Então vamos lá. O Sol, ele é a estrela principal do nosso sistema solar. É sobre ele que a gente vai falar, ele é a importância desse sistema, porque ele está no centro e todos os outros planetas giram em torno dele. Sua temperatura, ele vai ser lá na superfície, por fora, ele vai ter 5.500 graus Celsius e dentro, lá no interior, ele chega a 15 milhões de graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito elevada. Impossível ter vida ali. O Sol é importante por quê? Porque é através dele que existe vida na Terra, por exemplo, que é o que a gente vai ver quando a gente for falar do planeta Terra. Por quê? Porque é através dele as plantas fazem fotossíntese, por causa da luz solar, e as plantas fabricam o oxigênio para a gente respirar e sobreviver. Então ele é importante por quê? Porque além dele fornecer energia, ele vai fornecer calor e vai fornecer luz lá para nós, para manter a vida no nosso planeta. Ele tem luz própria, então todos os outros astros, todos os outros corpos celestes não têm luz própria, eles são iluminados pelo Sol. O único, então, a estrela principal é o Sol que vai ter luz própria. Só que o Sol ele é importante, mas a gente tem que ter cuidado com ele quando a gente vai fazer exposição a ele. Por quê? Porque ele pode causar câncer de pele devido aos raios ultravioletas que ele emite. Uma curiosidade, uma viagem da Terra até no centro do Sol levaria mais ou menos 124 dias. Por quê? Porque a Terra, o planeta Terra, está muito distante do Sol. O Sol, ele é tão grande, ele é tão imenso, que dentro dele caberia mais de 1 milhão de planeta Terra. A Terra, em termos de território, ela é bem grande. Só que o Sol é muito maior ainda. Outra imagem que eu tenho para vocês aqui é a Lua. Só de a gente observar, a gente consegue imaginar que é a Lua. Aqui é uma foto real de satélite, né? E aqui é uma imagem que a gente observa sempre quando a gente olha no céu. Quando a gente olha a olho nu. A Lua. A Lua, então, ela é o satélite natural da Terra. Por quê? Porque ela está sempre orbitando a Terra, como eu trouxe aqui para vocês, ó. Essa aqui é a Lua, representando a Lua. E aqui é o planeta Terra. O planeta Terra sempre vai estar girando, a Lua girando também, mas girando também em torno da Terra. Ela, então, é o satélite natural do nosso planeta. A primeira pessoa a descrever algo mais profundo relacionado à Lua foi Galileu Galilei, através de um telescópio que ele inventou, que ele ganhou mas ele melhorou esse telescópio. E ele fez grandes observações, tanto é que esse telescópio até hoje ele é preservado. O que é o telescópio? É um aparelho que permite com que a gente consiga ver a longa distância. Então, através desse telescópio que Galileu Galilei conseguiu observar as crateras da Lua. Agora vocês vão pensando aí na pergunta que eu vou fazer. Quem é que causa as crateras da Lua?
aqueles buracos que a gente consegue ver na Lua. Como eu mostrei para vocês, então ela é o satélite natural da Terra, ela vai ficar sempre orbitando, ela vai ficar sempre girando em torno da Terra. Esse aqui então é o telescópio de Galileu Galilei, que eu falei para vocês. Foi o telescópio, já que ele já tinha melhorado, ele ganhou um, mas não era tão eficiente. Ele melhorou o que ele havia recebido de presente, que é esse telescópio aqui. Ele é um telescópio que é preservado até hoje, porque ele fez grandes observações na Lua, então isso é muito importante. Ele está exposto em museu. E através do telescópio lá de Galileu foi que ele conseguiu ver as crateras da Lua. Aqui a gente consegue ver, ó, os buracos causados na Lua. Mas quem que causa esses buracos? Por que que a Lua tem esses buracos? Então vamos lá, ó. Essa outra imagem que eu tenho aqui é um asteroide. Se a gente observar, é um bloco de rocha que está solto no universo, no espaço. Se a gente observar aqui, ó, aqui tem o planeta Terra, com a Lua orbitando ela pequenininha aqui, e um grande bloco de rocha. Se a gente for parar para pensar agora, dá para raciocinar. Quem é que causa os buracos na Lua? Nada mais é do que o choque com os asteroides. A Lua ela não tem atmosfera, ou seja, tudo que vai em direção a ela choca contra ela. E quando choca, causa buraco. Quem que são os asteroides então? Os asteroides são os causadores das crateras na Lua. Eles são corpos celestes muito pequenos. Se a gente for analisar pelo tamanho dos planetas e pelo tamanho do Sol, ele é um corpo celeste muito pequeno. E ele está sempre orbitando. O que significa isso? Ele está sempre girando também, assim como os planetas ao redor do Sol. Ele apresenta movimento próprio, ele vai estar localizado no cinturão de asteroides que fica entre o planeta Marte e o planeta Júpiter. E uma curiosidade é que apenas 16 asteroides dos 3.000 que são catalogados que tem um tamanho acima de 200 km, 240 km, ou seja, a maioria deles é pequeno, o tamanho, só que 16 deles tem um tamanho bem grande. Meteoroides. Quem são os meteoroides? Eles correspondem a restos de cometas ou fragmentos oriundos de asteroides. Quem são os meteoros? Corresponde ao fenômeno luminoso observado durante a passagem de um meteoroide na atmosfera. Quem que é o meteorito? Geralmente a gente consegue observar e ouvir mais sobre meteorito. Por quê? Porque é ele que consegue chegar na superfície da Terra. Então quando ele chega na nossa atmosfera, ele recebe um nome que muitas pessoas já ouviram falar. E creio que vocês também, que são chamadas as estrelas cadentes. Quando ela entra na atmosfera da Terra, por ter oxigênio e ele é muito quente, o que acontece? Combustão. Calor com oxigênio, combustão. Combustão gera luz, por isso que ele deixa esse rastro de luz no céu aí, ó. Foi essa imagem aqui, por exemplo, que vocês observam quando fala assim, ah, uma estrela caiu. Na verdade não é uma estrela, é um meteorito que está chegando à superfície da atmosfera e pode atingir o chão também. Essa aqui é uma imagem que eu trouxe para vocês de um meteorito que caiu no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e formou essa imensa cratera. Essa cratera é preservada até hoje, isso aconteceu há cerca de 50 mil anos atrás, mas ela é preservada, ela não pode ter visitação ao redor dela, para preservação mesmo. E esse aqui é o meteorito que caiu na superfície da Terra e causou essa grande cratera aqui. Esse meteoro caiu na Terra com uma velocidade de aproximadamente 47 mil quilômetros, ou seja, o estrago que ele causou na Terra foi bem grande. Essa imagem que vocês conseguem observar aqui é de um cometa. O cometa ele é formado por rocha e dentro dele vai ter poeira e gelo. Mas professora, como que ele forma essa cauda? Ele já sai com essa cauda? Não. Ele não tem essa cauda sempre. Ele só vai ter essa cauda por quê? Porque quando ele vai se aproximando do Sol, ele vai fazer o quê? O Sol é muito quente, vai derreter esse interior dele, e esse interior dele, que é gelo, vai emitir essa cauda, e como ele não tem luz, o Sol vai emitir a luz sobre ele e ele vai refletir essa luz. Por isso que fica esse rastro de luz no espaço, no céu, quando a gente vê. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês
façam uma síntese de tudo isso que foi falado, das imagens que eu fui colocando e fui falando. Por quê? Porque isso vai ser interessante para vocês fazer o estudo de vocês para as avaliações. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar essas imagens aqui e vocês vão ter acesso depois, vocês podem assistir novamente para vocês ir fazendo essa síntese aí, certo? Então, vocês vão fazer essa síntese de todas essas explicações e a gente vai expor isso depois. Então, isso vai ser interessante para que vocês gravem tudo que a gente falou. A gente falou sobre o sistema solar, que é essa imagem que a gente viu aqui. A gente falou sobre o Sol. Depois, a gente falou sobre a Lua, sobre as crateras. Quem foi a primeira pessoa que descreveu ela. Qual foi o aparelho que foi utilizado para fazer essa descrição, né? Falamos que ela é o satélite natural da Terra e assim por diante. Aqui, ó, essa imagem ilustra bem isso que foi falado, né, para vocês, que ela é o satélite natural da Terra. Significa que ela vai estar sempre orbitando, ela vai estar sempre girando em torno do planeta Terra. Esse aqui, então, é o telescópio que Galileu utilizou para fazer essa observação. Então, Galileu teve uma importância muito grande nessa observação da Lua. Através dessa observação, ele descobriu as crateras, que vocês já sabem que elas são provocadas através dos choques que os asteroides têm contra a Lua, né? Como ela não tem atmosfera, tudo que se choca nela acaba causando esses buracos, né? Que são chamados de crateras. Eu trouxe também para vocês uma imagem do asteroide, que mostra como que ele é um bloco de rocha. Quando a gente compara ele ao Sol e à Terra, ele é pequeno, mas ele, como lá no espaço não tem atmosfera, ele vai se chocar com os outros planetas ou com a Lua e vai causar grandes estragos. A gente tem sorte que a nossa Terra, o planeta onde a gente vive, ela tem atmosfera, então acaba impedindo com que esses asteroides cheguem até nós. Lógico que tem alguns que conseguem ultrapassar essa barreira da atmosfera, que são os meteoritos que chegam lá na superfície e causam os estragos que eu falei para vocês, né? Que são os buracos lá. E é importante que eles cheguem até a superfície, para quê? Para a gente entender que eles realmente existem e que eles podem causar grandes danos. E a última imagem que a gente viu foi dos cometas. Então essa aula vai ficar exposta para vocês. Vocês podem assistir ela novamente para vocês fazer essa síntese no caderno, para vocês deixarem aí anotado tudo que foi falado, para que vocês tenham uma boa explicação, anotação aí para vocês estudarem para a prova, certo? Então eu quero que vocês façam essa síntese, esse resumo, né, de tudo que foi falado aqui. Geralmente eu uso uma ideia, uma frase principal para gravar tudo aquilo que foi falado, que fica mais fácil. E aí eu quero que vocês tenham um bom dia. Essa aula a gente vai terminar ela por aqui. E que vocês, eu vou retornar e espero vocês na próxima aula. Muito obrigada.